João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número... até o versículo de número 15. Semana passada eu comecei uma exposição sobre a necessidade do novo nascimento. Uma necessidade intransferível e urgente. E aí o que nós fizemos semana passada? Nós analisamos primeiro o que não é novo nascimento. E daqui a pouco eu vou elencar, fazer um resumo do que nós vimos semana passada. E hoje nós vamos ver o que é novo nascimento. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que são religiosas, que frequentam denominações, mas que não nasceram de novo. E que acham que essa fé superficial é garantia de uma salvação. E nós vimos, de acordo com o texto, que tinha pessoas que creram em Jesus, mas Jesus não creram neles. João capítulo 3, versículo 1 ao 15. Eu vou fazer a leitura e vou fazer um pequeno resumo do que nós vimos semana passada. Todos encontraram João? Versos 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, nós vimos semana passada que Jesus não aceita um tipo de fé superficial. E eu disse isso baseado nos versículos anteriores. Tem o capítulo 3, e em cima do capítulo 3 vocês vão ver que Jesus estava na Páscoa, e muitos, e eu coloco aqui 1000 aspas, nesse creram, muitos, 1000 aspas, creram nele, em Jesus. Só que Jesus não levou em consideração essa fé. Ele diz assim, olha, no versículo 23 ao 25, só vai subir no capítulo 3. Em cima do capítulo 3 vai estar o versículo 23 e o versículo 24 e 25 do capítulo 2. Diz assim: enquanto estava em Jerusalém, quem é que estava em Jerusalém? Jesus. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos, não é poucos não, irmão, muitos, viram
os sinais milagrosos que eles estavam realizando e creram em seu nome. Aí você diz, oh, maravilha, olha aí, foram salvos, creram no nome de Jesus. Versículo 24. Mas Jesus não se confiava a eles. Ou seja, Jesus não creu nele, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabe o que havia no homem. Irmãos, o texto está dizendo aqui que Jesus estava em Jerusalém e fez milagres, só que Jesus não... E os caras creram em Jesus, entre aspas, mas Jesus não criam nele. Esse tipo de fé inicial, o texto, o autor inspirado pelo Espírito Santo faz esse relato e logo em seguida coloca Nicodemos, concatenando as ideias, porque aquele mesmo tipo de fé que levou as multidões a irem a Jesus, baseado em quê? Nos meros sinais e milagres, foi esse tipo de fé que levou Nicodemos a ir a Jesus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, esse tipo de fé que Nicodemos teve a priori no Senhor Jesus Cristo foi aquele mesmo que as multidões teve. E Jesus não quis papo com Nicodemos e disse, olha, tu tem que nascer logo de novo. Porque esse tipo de fé superficial não salva ninguém. Então, esses últimos versos do capítulo 2, ele está concatenado junto, anexado, com esse capítulo 3, mostrando que uma fé superficial não salva ninguém. E do mesmo jeito que as multidões foram levadas a Jesus, baseados nos milagres que eles realizavam, Nicodemos também. E nós vimos por que Jesus, aliás, por que Nicodemos foi a Jesus de noite. Foi para escapar dos olhos dos fariseus, porque ele também era fariseu. E se juntar com Jesus naquela época era queimar o filme dentro da sociedade. Era uma ameaça para o sistema religioso. E Nicodemos se utiliza da escuridão da noite para encontrar Jesus. Só que essa escuridão da noite era apenas uma metáfora da verdadeira escuridão, que era das trevas que habitava no coração de Nicodemos. Nicodemos estava perdido, religioso, porém perdido. As trevas do coração de Nicodemos eram maior do que as trevas da noite, da qual ele se utilizou para ver Jesus. E aí nós vimos que é uma necessidade, irmão, imperiosa, intransferível, nascer de novo. E por que é que o ser humano tem que nascer de novo? Nós vimos semana passada, ele tem que nascer de novo porque a inclinação do coração dele é contra Deus. Os homens amam mais as trevas do que a própria luz. A natureza do homem é caída, o homem está morto em seu pecado, diz Paulo aos Efésios. E aquela palavra morto ali é necros, de onde vem a palavra necrotério, necrosado. O homem, ele está morto. Chega no morto e diga aqui, ó, toma R$1 milhão para ver se no caixa ele vai dizer, ei, mãe, estou feliz, ganhei na Mega Sena. Não, ele está morto, ele não responde. Oferece um prato, no dia que eu morrer, e vocês estiverem no meu velório, chega lá, com um monte de sushi, que é a minha comida preferida, e diz, aqui, ó, Rafael, que eu trouxe para tu, para ver qual vai ser a minha reação. Eita, eu vou dizer assim, ó, está salivando minha boca. Não, eu vou estar morto, eu não vou responder. Então ele está morto, o ser humano está morto, sem um novo nascimento, ninguém entra no reino de Deus. Uma segunda coisa que nós vimos é que sem um novo nascimento, ninguém pode ver e entrar no reino de Deus. E quando Jesus fala ver e entrar no reino de Deus nos versos 3 e no verso 5, não são duas coisas distintas. Ver e entrar no reino de Deus, irmãos, é a mesma coisa. É salvação, é novo nascimento. Não adianta querer aqui procurar o reino de Deus. É isso, já entrar no reino de Deus é aquela coisa. Não, não, não. A não ser que Deus mude as disposições íntimas da alma do ser humano, faça aquele transplante lá de Ezequiel, que ele falou, e o transplante de Ezequiel é que ele tiraria o coração de pedra, daria um coração de carne, um coração crédulo, um coração de fé. O ser humano não regenerado pelo Espírito Santo jamais pode entrar no reino de Deus, jamais pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, mesmo sendo um homem dessa envergadura, mesmo sendo um homem extremamente influente na sociedade, sente o núcleo mais rígido da sua época, que eram os fariseus. Além de fariseu,
O camarada era membro do Sinédrio, que era composto por 71 pessoas, que só tinha autoridade para matar, porque isso era delegado a Roma, mas o Sinédrio tinha a capacidade de prender, de julgar, que foi o Sinédrio que julgou Jesus. Ele só não tinha o poder de executar isso, Roma não deu ao povo judeu, mas o resto era o Sinédrio que mandava, composto por os essênios, fariseus, zelote. E Nicodemos fazia parte do Sinédrio. E nós vimos outra coisa também, a necessidade imperiosa do novo nascimento, é porque a fé intelectual, a fé emocional é insuficiente para você entrar no reino de Deus. Por que eu falo isso? Dessa fé racional, dessa fé intelectual, que ela é insuficiente. Porque vocês leram comigo nesses últimos versículos 23 e ao 35 do capítulo 2, que na realidade muitos viram o milagre de Jesus e creram nele. Mas não foram salvos, irmão. Porque esse tipo de fé não é suficiente e nem é verdadeira. E não é a fé do evangelho. E Nicodemos, a priori, ele foi levado para esse tipo de fé. Olha, nós sabemos que ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Foi para a pessoa certa, reconheceu que Jesus vinha da parte de Deus. Cadê que Jesus disse? Volta para casa. Tu aceitou Jesus, volta, está salvo. Olha, tu vai ter que nascer de novo. Nem quis conversar sobre os milagres que ele tinha feito. Jesus foi logo direto ao ponto. Nicodemos faz Jesus admirado pelos milagres que Jesus realizava. Só que, irmãos, ainda hoje tem pessoas como Nicodemos que procuram Jesus por causa dos milagres, contudo, para ser salvo, você deve olhar não para os milagres de Jesus, mas para o Cristo crucificado, que foi levantado na cruz, feito ele vai dizer aqui. E muitos ao longo do ministério de Jesus foram atraídos a Jesus com uma fé intelectual, emocional, ao observar os seus prodígios. Nicodemos também ficou impressionado com os sinais. Isso levou a reconhecer que Jesus era vindo de Deus, que Deus estava com ele, mas essa fé não é suficiente para salvar a alma de ninguém. Assim como hoje também. Crer em milagres não é bastante para levar alguém à salvação. Queridos, Jesus não estava interessado em discutir os milagres dele. Ele estava interessado na eternidade e no novo nascimento. E nós vimos por que é necessário o ser humano nascer de novo. Porque é uma ordem expressa de Jesus. Tem que nascer de novo. Lá na glória eterna, não terão pessoas da Boas Novas, não terão pessoas da Batista, Presbiteriana, Assembleia. Lá só vai ter quem nasceu de novo. Essa é a garantia, meu amigo. Você vem semana após semana aqui, escutar a pregação. Se você não nascer de novo, você vai ao inferno sendo da Boas Novas, porque Boas Novas não salva ninguém. Salva é Jesus Cristo e nascer de novo. Esse é o ponto. Pelo nascimento natural dos 9 meses que você passou no ventre de sua mãe, isso aí torna você membro da família terrena, torna você membro da família de Adão. Agora, para que você possa se tornar membro, igreja de Cristo, filho de Deus, você tem que nascer de novo. Por isso, irmãos, que tem muitos crédulos aí fora, adeptos da filosofia de Gabriela, que eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, sempre Gabriela. Só que o seguinte, essa ideia de que não tem as pessoas dizendo assim, olha, esse é o meu jeito, eu nasci assim, justamente por ser o seu jeito e você nascer assim, é que Jesus diz, tu tem que nascer de novo, porque o teu jeito e a maneira que tu nascesse não serve para Deus. É nascer de novo, o teu jeito. Eu nasci desse jeito, justamente por tu ter nascido desse jeito, Jesus diz, é necessário vos nascer de novo. Porque o teu jeito e o meu é desvalido, não vale nada, não presta. E aí, queridos, nós vimos o que não é no novo nascimento. O que é que nós vimos? Que, em primeiro lugar, o novo nascimento não equivale a ser bem-sucedido. Nós vimos, de acordo com o versículo
capítulo 19, versículo 39, que Nicodemos tinha dinheiro. Nicodemos era bem sucedido. No entanto, dinheiro não salva ninguém, irmãos. Se dinheiro salvasse alguém, aquele rico que foi ao inferno seria bem-aventurado. O conforto pode proporcionar muitas coisas, mas para a salvação ele não serve de nada. Outra coisa que nós vimos é que o novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. Nicodemos tinha. Nicodemos não era um pastor neopentecostal de uma favela. Ele era erudito. Ele era um camarada extremamente culto, de um cabedal intelectual exponencial, um camarada de um catedrático, cheio de conhecimento. Irmãos, conhecimento de Bíblia não salva ninguém. Tem muitas pessoas que dizem, mas aquela pessoa conhece Bíblia de cabo a rabo. E o que é que você... O maior teólogo é Satanás, irmãos. Nicodemos, de acordo com o versículo 10, ele era mestre. Jesus diz, tu sendo mestre em Israel. Há muitas pessoas que têm conhecimento bíblico, irmãos, de verdade, vão para o inferno. Porque ter conhecimento bíblico, irmão, a questão não é eu dominar o texto. A questão é se o texto me domina. Porque eu posso conhecer o texto. Mas se esse texto não dominou meu coração, não invadiu a minha alma, você vai dominando o texto e vai para o inferno dominando o texto. É necessário nascer de novo. Há muitas pessoas que lá no dia do juízo, que pregaram, que expulsaram demônios, e não foi no nome de Allan Kardec, de Buda e nem de Maomé. Foi no nome de Jesus. Em teu nome expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas, profetizamos, e Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Há muitas pessoas que adquirem um certo conhecimento bíblico, mas não são salvas, irmãos. Novo nascimento não é sinônimo de conhecer Bíblia ou de decorar versículos. Nós vimos também que o novo nascimento não é sinônimo, não equivale a ser uma pessoa profundamente religiosa. Nicodemos era. Ele era fariseu. Os fariseus, irmãos, eram os mais rígidos dentre a fragmentação dentro da religião judaica, que eram fariseus, zelotes, essênios, saduceus. Um monte lá dentro, fragmentado, fatiado, o sistema religioso judaico. Diga-se de passagem, dos sistemas religiosos judaicos, os teologicamente mais aprumados eram os fariseus. Os saduceus não criam nem anjo, nem demônio, nem céu, nem inferno, existência pós-morte, não cria nada disso. Os testemunhos de Jeová de hoje, os saduceus. Os fariseus criam ressurreição corporal, que é uma doutrina cristã, e que está pautada desde o Antigo Testamento. Daniel fala sobre isso. Os fariseus criam na existência pós-morte. Nós cremos nisso, Jesus diz Paulo também. Então, eles teologicamente eram os mais embasados. Só que, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Ninguém é salvo por ser religioso. Como fariseu, ele dava dízimo 2 vezes. Aliás, jejuava 2 vezes, dava dízimo de tudo que tinha, porque era assim que os fariseus faziam. Viviam uma vida ilibada, externamente, moralmente irrepreensível, mas não estava salvo. Há muitas pessoas religiosas, irmão, praticantes de sua religião, assíduas no seu templo, que cumprem as regras externas, nunca salvas. Nós vimos outra coisa também semana passada, que novo nascimento não equivale a ocupar um cargo de liderança na igreja ou na religião. Nicodemos tinha. Isso significa que o fato de alguém ser pastor, se ele não nasceu de novo, ele vai para o inferno. Por isso que uma igreja séria, uma igreja bíblica, antes de colocar alguém para ser pastor, ele deveria fazer aquela pergunta básica: você nasceu de novo? Porque, irmãos, esse é um fato. O cara que é pastor acha que isso é assim. Não, eu quero saber. Você vai ser pastor? Espera aqui, você vai contar como foi a sua conversão, a sua experiência com Deus, como se deu. Os caras vão passando direto, às vezes é um ímpio lá na frente com o título de pastor e não nasceu de novo. Igrejas sérias, e nós deveríamos fazer isso aqui, como estatuto mesmo.
Quer pastoreado? Vamos lá aqui, primeira atitude, saber a tua conversão. Porque põe um ímpio aqui na frente, e aqui a gente vai morrer. E se Cristo não voltar daqui a 100 anos? E aí? Como é que vai ficar? Já para saber, irmãos, Nicodemos tem pessoas que estão em púlpito de igreja, pastores com títulos, e vão ao inferno. Porque a igreja séria já começa a investigar como foi a salvação, a experiência daquela pessoa. E aqui Nicodemos tinha um cargo de liderança. Novo nascimento, irmão. O camarada pode ter a igreja maior do mundo. Ninguém entra no céu por ser diácono, ninguém entra no céu por ser presbítero, pastor, ninguém, só quem nasceu de novo. E nós vimos também que novo nascimento não significa ter certos conhecimentos e informações certas sobre a pessoa de Jesus. Nicodemos tinha. Então não pense que novo nascimento é sinônimo de você ter informações certas de Jesus. Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre. Jesus tinha poder para realizar milagres. Nicodemos reconheceu que Jesus tinha vindo da parte de Deus. E ele, além de saber disso, desejou profundamente conhecer Jesus. Rompendo barreira dos preconceitos de seus pares, foi ter com Jesus. Ainda que de noite para se esconder dos olhares, mas foi. Saber quem é Jesus, ir até Jesus, não é o bastante para levar alguém a ser salvo. O jovem rico sabia quem era Jesus e o jovem rico foi até Jesus. E de lá, com a sua fortuna, foi para o inferno. Porque preferiu o Deus dele, que era Mamon, do que se dobrar ao Salvador. E além disso, uma performance externa, porque ele se ajoelhou diante de Jesus. Ó, reconheceu, se ajoelhou. Filho das trevas. Novo nascimento não equivale você ter informações certas sobre Jesus. O jovem rico também se prostrou, mas saiu sem entregar a ele a sua vida. Nenhuma pessoa nasce de novo, é salva apenas por ter abraçado um bom ensinamento ortodoxo. Embora o bom ensinamento ele seja fundamental, essencial para a saúde da igreja, somente aqueles que nascem de novo podem entrar no reino de Deus. E nós vimos também que novo nascimento não equivale a ter uma vida moral. Nicodemos tinha, irmãos, uma vida moral ilibada. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. E aqui, carne no texto, sax, né? Tem a ver com a natureza intrínseca do ser humano, separado de Deus. Por isso que novo nascimento não é uma reforma. Não é um ajeitadinho que a pessoa faz, dá um conserto. Não. Novo nascimento não é apenas uma fina camada de verniz que está no homem Adão e empurra ele dentro da igreja. Não, não. Não é algo que o ser humano possa fazer. Nós sabemos que há muitas pessoas nas sociedades decentes, com conduta ética louvável. Há muitas pessoas que são honradas nas sociedades mesmo, que como Nicodemos nunca se entregaram à devassidão, à promiscuidade, aos vícios. Mas que como Nicodemos também nunca viram o reino de Deus e jamais entraram nele. Querido, não dê descanso à sua alma. Até que você tenha certeza de que, de fato, você nasceu de novo. Então, depois de eu ter visto isso, eu encerrei o sermão e agora eu vou olhar o que é novo nascimento. Portanto, semana passada nós vimos o que não é novo nascimento. Eu só dei os tópicos, tá? A síntese. Se vocês quiserem acompanhar a pregação completa, Letícia ainda vai lançar no YouTube. Mas depois de examinar o que não é novo nascimento, vamos olhar o que é novo nascimento. Em primeiro lugar, eu quero ver com vocês, nessa temática do que é novo nascimento, já deixando para trás o que não é. O que é novo nascimento? Primeira coisa, em primeiro lugar, novo nascimento é algo
radicalmente novo. Versos 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A palavra grega, vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego. Aqui do nascimento é a palavra anoten. Significa, ele literalmente lá, está nascer do alto. Absolutamente nascer de cima. Algo absolutamente novo, inédito, que nunca existiu. Isso é novo nascimento. É uma espécie de ressurreição do que estava morto. É passar da morte para a vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5:17. Ocorre uma transformação, irmãos, de dentro para fora. Essa transformação não é você que se esforça, é o Espírito de Deus que age no seu coração. Ah, se eu for crente eu tenho que mudar. Não, não é que você tem que mudar, é que você é mudado. É Deus que o muda. Não é que você vai fabricar frutos de cera, é Deus que faz isso. O novo nascimento, irmão, implica ter um novo coração, uma nova mente, um novo nome, uma nova família, uma nova pátria, novos desejos, novos gostos, novas preferências, novos temores. Jesus deixa claro para Nicodemos que uma pessoa só pode ver o reino de Deus, ou seja, só pode ter vida eterna, se o Espírito Santo de Deus implantar em seu coração a vida que tem origem não na terra, mas nos céus. É só o Espírito de Deus que pode fazer isso. A salvação implica em uma mudança radical. Em segundo lugar, o que é novo nascimento? Novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Versos 3, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É nascer do céu, de Deus. Traz a ideia aqui, nascer de novo, nascer de cima, do alto. O céu, irmãos, não é apenas o destino, mas é a nossa origem. Não nascemos da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Lembra nesse mesmo evangelho, no capítulo 1, versículo 12, veio para os seus, veio para o que era seu, no singular, e os seus, no plural, não o receberam. Versos 13, mas, contudo, entretanto, todavia, a todos quantos o receberam, e quando você vai estudar o evangelho de João, receber significa crer em Jesus, se entregar a Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso aí no versos 12. Versos 13 é agora. Os quais quem? Filhos de Deus, não nasceram da carne, nem do sangue, mas de Deus. Meu irmão, novo nascimento é obra exclusiva de Deus. Não é você que chegou um dia e disse assim, acordou de manhã, ai que preguiça, ai que vontade eu estou de nascer de novo, vou nascer de novo agora. Vai nessa. Isso é Deus, meu amigo. É Deus que faz isso. É Deus que faz você nascer de novo. Não é você que agenda e diz assim, não. 7 de setembro desse ano, eu vou nascer de novo no horário. Vai nessa. Salvação é obra de Deus, não é tua não, danado. Nenhum ser vivo, ele pode operar em si mesmo o novo nascimento. Assim como nenhum morto pode dar vida a si mesmo, o ser humano pode muitas coisas, mas não pode dar vida a si mesmo. Só Deus pode dar vida. Nascemos de cima, nascemos do alto, nascemos de Deus, nascemos do Espírito.
É mais fácil ensinar um leão a se tornar vegetariano do que um pecador, uma alma, ser salva pelo esforço próprio. Da mesma forma que é impossível a um etíope mudar a cor da sua pele, nem o leopardo mudar as suas manchas, assim também não podemos produzir esse novo nascimento de cima. É obra exclusiva de Deus. É obra exclusiva de Deus, meu amigo. Só o Espírito pode dar vida. Só o Espírito pode soprar sobre esse vale de ossos secos, que é a humanidade. Só o Espírito pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo de Deus pode batizar-nos no corpo de Cristo e selar-nos para o dia da redenção. Só Ele. Irmãos, ninguém precisa do Espírito Santo para saber que é pecador. Pergunta antes de me converter se eu não sabia que eu era pecador. Eu sabia. Vai lá no Parque do Forró agora, no microfone, e diz assim, quem é pecador? Todo mundo vai dar risada. Ai, quem não é? Todo mundo é. Agora, se sentir perdido, só o Espírito Santo pode fazer isso, irmãos. Todos vocês sabiam que era pecadores de Cristo. Isso não dependia do Espírito Santo. Agora, sentir-se perdido para correr para os braços de Jesus é obra do Espírito Santo de Deus. De tal maneira que só quem faz o ser humano sentir-se perdido, desesperado e dizer, meu Deus, eu preciso de salvação, é o Espírito Santo de Deus. Ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o novo nascimento, não podemos entrar nos céus, nem poderíamos nos deleitar nele, se caso fôssemos para lá. Se caso o ser humano for para lá sem ser nascido de novo. Em terceiro lugar, o que é novo nascimento? Novo nascimento é uma operação feita pelo Espírito de Deus. Verso 5. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Água e Espírito aqui, irmãos, eram os termos, preste muita atenção aqui, para você não achar que essa água aqui é o do batismo. Água e Espírito eram os termos mais precisos, conhecidos do Antigo Testamento, para falar sobre transformação interior. Sem a purificação da alma, operada pelo Espírito Santo de Deus, mediante a palavra de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus. Vá lá para Tito, para você ver essa metáfora sendo usada. Tito. Lá para frente. Depois de Timóteo. Tito está entre Timóteo e Hebreus. Tito, capítulo 3, versículo 5. Eu preguei nesse texto, eu acho que foi na penúltima Santa Ceia, acredito eu. Tito 3,5, foi sobre essa ideia da lavagem, da água. Diz assim, não por causa de atos de justiça que por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A mesma coisa de João. Agora, se vocês quiserem saber a quem, como Nicodemos ele conhecia muito do Antigo Testamento, ele sabia das promessas da nova aliança. E quando Jesus fala da água e do Espírito, ele está querendo remeter Nicodemos lá para Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Vai lá para vocês entenderem. Toda vez que você lê essa passagem aí da nascer da água, note do lado a referência de Ezequiel, porque é justamente o texto que fala sobre isso. 36, do 25 ao 27, de Ezequiel, o Antigo Testamento. Ezequiel 36,
do 25 ao 27. Todos encontraram Ezequiel 36? Aspergirei água pura sobre vocês. Veja os verbos no futuro. E ficarão puros. E os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito, pode ver que na NVI ela fez questão de colocar o espírito com o E com letra maiúscula, não sei se vocês estão. Isso mesmo, porque isso já é uma menção ao Espírito Santo. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Meu amigo, é aqui que Jesus estava falando para Nicodemos. Aqui que Jesus estava querendo dizer que só pode entrar no reino de Deus se aquele nascer da água e do Espírito. É dessa água aqui. Entenda que água e Espírito aqui, irmãos, água e Espírito aqui parece ligado à mesma coisa. Água significa purificação da impureza e o Espírito retratar a transformação do coração, que capacitará as pessoas a seguir Deus integralmente. Pode voltar para João 3. Portanto, meus irmãos, nascer do alto é nascer de novo, nascer do Espírito é nascer de cima, é nascer do alto, é nascer de Deus, é ser transformado pelo Espírito Santo, é ser uma nova criatura. Não acredite na conversão de ninguém com mudança. Eu não estou dizendo que a pessoa vai parar de pecar, eu não estou dizendo que a pessoa vai se tornar perfeito, mas se não houve mudanças, se não houve transformação, não houve salvação. Isso é um fato. Fato, irmãos. Pode ser daqui. Eu nasci. Não teve transformação, não está de balela aqui, é só aprender-se a repetir coisa que está sendo dito aqui, mas não nasceu não. Mas não existe salvação sem mudança. Pode sair daqui, um camarada chegar aqui. Se não houve mudança, pode vir aqui todo domingo, e todo sábado, e ser membro daqui. Eu mesmo não acredito em conversão nenhuma. Pode estar escutando aqui toda semana. Salvação, irmãos, é essa transformação, é ser uma nova criatura. O novo nascimento não é algo superficial. Como eu já disse na introdução, não é uma camada fina de verniz. Não é mera reforma moral. Não é, irmãos, uma religiosidade. Novo nascimento é uma mudança completa de coração, de caráter e de uma nova criação. É passar da morte para a vida. É uma mudança tão radical que você passa a ter uma nova natureza. Isso não significa que você não vai ter lutas contra o pecado, desejos de um homem, porque nós temos ainda resquícios do velho homem, nós temos resíduos de Adão dentro de nós, mas isso significa que, embora tenha isso, mudança tão radical é operada em você, que você passa a ter uma nova natureza, novos hábitos, novos gostos, novos desejos, novos apetites, novos julgamentos, novas opiniões, novas esperanças, novos temores. O que é novo nascimento, em quarto lugar? O novo nascimento, atenção, é uma obra livre, soberana, misteriosa do Espírito Santo. Versos 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos o nascido do Espírito. A comparação com o vento, Jesus é maravilhoso, é o mestre dos ensinos.
Ele pega coisas da natureza para ensinar tudo. Na ansiedade, ele pega os lírios, pega as aves. Para falar sobre o verdadeiro discípulo, ele pega a terra, os 4 tipos de solos. Jesus era um mestre para usar essas metáforas, essas ilustrações. E agora, para falar do novo nascimento, o que é que ele faz? Usa o vento. Isso aqui é plausível. Porque os termos ruá, no hebraico, e pneuma, no grego, significa o vento ou espírito. O vento sopra onde quer. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, o vento é livre. Dá uma ordem ao vento. Fica aqui quieto e não sai até acabar o culto. Já disse, embora. Ele é livre, irmãos. Ele é livre. Ninguém pode segurar o vento. Ninguém pode detê-lo ou domesticá-lo. A obra soberana e misteriosa e eficaz do Espírito Santo é assim. Não podemos explicar o vento, mas nós podemos senti-lo. Eu sinto o vento. A gente está no calor daquela brisa, eita, vento gostoso, a gente diz, né? Aquela coisa boa. Mas podemos senti-lo e ouvir a voz do vento. Assim é a obra do Espírito Santo. Assim é o novo nascimento. O Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. É isso que eu gosto, para quebrar a nossa presunção. Porque, na verdade, ele sopra onde nós jamais gostaríamos que ele soprasse. Jonas não gostaria que o Espírito de Deus soprasse lá em Nínive. Só que Deus não está nem aí para os nossos. Deus não está e não faz concessões contra as pessoas das quais nós gostamos. Deus diz assim, se você não gosta daquelas pessoas, é problema seu, mas eu amo. Esse é o ponto. E o Espírito de Deus sopra onde jamais sopraríamos. Irmãos, nós não entendemos, mas o Espírito Santo de Deus sopra na rua. Ele sopra na rua. Está todo mundo trabalhando ali e ele soprando. O Espírito Santo de Deus, irmãos, por mais que vocês não queiram, ele sopra no pátio do forró. Ele sopra lá. Ou vocês vão dizer que ele não sopra? Ele é livre. Está o Teitei tocando lá. O Espírito Santo de Deus toca. Eu, em 2008, um ano antes de me converter, teve um momento lá no pátio do forró que parece que o som, nos meus ouvidos silenciaram, eu parei e olhava assim e disse, meu Deus, será que a vida só é isso? E já era o Espírito Santo de Deus ali trabalhando, mostrando o vazio do meu coração. O Espírito Santo de Deus sopra na boate, irmãos. O Espírito Santo de Deus sopra na bodega da esquina, no botequim, nos botecos. Ele sopra no lar. Ele sopra na igreja. Ele sopra onde ele quer. Não somos nós que dizemos assim, vai para a igreja que ele vai soprar só lá. Isso é blasfêmia, irmãos. Ele sopra aqui, sopra lá no parque do forró. Durma com uma bronca dessa, como diz o filósofo de Recife, Cardinô. Ele sopra no campo do futebol. Até no do Corinthians ele sopra, para você ver como é que ele faz. Do São Paulo não, que é o clube da fé, aí é diferenciado. Mas ele sopra, irmãos. E a comparação que Jesus faz da obra do Espírito Santo é com o vento. E o vento nos ensina isso. Muitas vezes não conseguimos entender essa obra, mas podemos ver os seus efeitos. Por isso que muitos conversam com os outros. Eu estou besta. Está besta mesmo, porque se fosse tudo, não soprava ali. Mas ele sopra onde ele quer, é livre. Jonas jamais queria que ninguém fosse salvo. Mas Deus está aí. Deus é um missionário. Ele vai lá nos camaradas mais violentos, ninivitas, e houve uma conversão maior, se brincar, do que a de Pentecostes. Muitos de nós, irmãos, interessante que Jesus diz assim, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Muitos de nós dirigimos um carro, e a maioria com um mínimo conhecimento de mecânica.
Não sabe nem o que passa debaixo do capô. Eu sou um exemplo desse aqui. A nossa falta de conhecimento sobre todos os detalhes do carro não nos impede de desfrutar os benefícios do automóvel. Assim também, irmãos, nós não compreendemos como é que o Espírito de Deus vai agindo, como é que ele vai soprando numa prostituta na esquina, sem ninguém falar, como é que ele sopra ali no parque do forró, com alguém que já ouviu uma mensagem às vezes. Nós não conseguimos entender a história de cada um. Mas ainda assim, sem entendermos, nós conseguimos comprovar o efeito do Espírito Santo na vida das pessoas. Nós conseguimos ver. Deus atuou nesse coração. E a condição para Nicodemos não duvida da necessidade do novo nascimento. Mas ele questiona sua possibilidade, porque ele diz assim: como pode um homem já velho nascer de novo? E ele vai entrar de novo no ventre da mãe dele. Nicodemos aqui é como se ele desse uma de Chico Xavier e vai ter reencarnação para ele entrar de novo no ventre, nascer de novo. Ele entendeu assim. Ele não compreende como alguém pode ser totalmente transformado e nascer de novo, a ponto de coração. E ele, assim como a mulher samaritana não entendeu, porque se Nicodemos, Jesus usa a figura do vento, na mulher samaritana, no próximo episódio, que é no capítulo 4, logo no capítulo 4, em seguida, Jesus está pegando o sermão para um indivíduo novamente. E aí você vê o contraste. Se no capítulo 3 nós temos alguém cultivada, respeitado na sociedade, que precisa nascer de novo, no capítulo 3 nós temos Nicodemos, essa figura ilibada. No capítulo 4 nós temos uma mulher rejeitada na sociedade com a noda no caráter. Para que diante de Deus todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, seja o respeitado ou a samaritana. E Jesus prega para esses dois indivíduos 2 sermões maravilhosos e os dois não entendem. Tanto o intelectual quanto a leiga. Porque as coisas de Deus, o homem natural, parece loucura. E aqui Nicodemos diz: como é que pode um homem velho nascer de novo? No capítulo 4, a mulher samaritana diz: pois me dá. Jesus disse: eu tenho uma água aqui, que não é a Santa Joana, não. É uma água que se tu tomar, nunca mais tu vai ter sede. E ela pensava que era física. Ela já disse: pois me diga onde é que está essa água aqui, porque é meio dia para carregar aquelas latas d'água, irmão. Canta. Me diga logo que eu quero vir, porque debaixo desse sol aqui, olha, é uma água que flui para a vida eterna, do teu interior. Mas também ambos entenderam. O novo nascimento não é uma obra humana. Isso que vocês têm que entender, irmãos. Não é, salvação não é obra humana. É uma obra de Deus. Aqui, eu acho que foi durante a Santa Ceia, e eu disse: pegue 100 crentes, 100, e pergunte assim: quem de vocês aqui dizia: Deus me livre, eu tenho uma raiva de crente, Deus, eu jamais vou ser crente na minha vida. Olha, pensa uma coisa que eu não gosto, é crente. E hoje estão tudo crente. O que aconteceu? Botaram vocês num bloco cirúrgico, abriram a cabeça de vocês, botaram outro cérebro dentro, foi? Eu disse ao menino, se alguns irmãos aqui da igreja, eu vi uma coisa no Instagram que eu morri de rir e fiquei feliz ao mesmo tempo. Um jovem, num pau de arara, quase uns 40 pessoas, numa chuva, às 5 horas da manhã, e ele disse: olha, a coisa que eu tinha mais raiva na minha vida era de crente. Agora estou eu aqui, 5 horas da manhã, com 40 irmãos no pau de arara, 5 horas da manhã, indo pegar a palavra de Deus. O que foi que aconteceu? Tiraram a cabeça dele, botaram outra. Não, irmãos, essa obra aqui, a obra sobrenatural. Pergunta a maioria dos crentes se eles gostavam de crentes, ou se o que é que eles diziam. Deus me livre, eu ser crente na minha vida. Nunca, pronto, é uma coisa que eu não quero na minha vida é ser crente. O que é que aconteceu? O que é que mudou? Isso aqui, ó. É uma obra divina, irmãos. É uma obra divina. Não é uma obra terrena, mas é uma obra celestial. Jesus, então, usa a comparação do vento para evidenciar o aspecto misterioso do nascimento.
Nicodemos, porém, continuou não entendendo. E aí Jesus passou, então, a dar uma explicação do novo nascimento em termos das categorias água e espírito, que nós vimos lá de Ezequiel, já que Nicodemos era conhecedor do Antigo Testamento. E aí Jesus dá outro ensino baseado num episódio dos ancestrais de Nicodemos, do povo dele, do povo judeu. Aí, não, deixa eu explicar aqui a você. Está entendendo? Já que tu é mestre, não está entendendo? Eu vou dar um ensino bíblico, veterotestamentário, do Antigo Testamento, para tu entender isso aqui. Aí o que é que Jesus fez? Se utiliza da passagem narrativa do conhecimento da serpente de bronze no deserto, lá em Números 21. O que é que aconteceu lá? Vou dar um spoiler a vocês, a gente não vai abrir para a gente ganhar tempo. Aconteceu que lá os israelitas começaram a blasfemar, murmurar, e Deus disse, estão murmurando. Deus mandou um bocado de serpente para picar todo mundo ali. E eles começaram a morrer. E aí, correram para o líder, Moisés. Moisés, pelo amor de Deus, clama a Deus, roga a Deus, para que a gente escape dessa serpente e dessa morte aqui. Moisés vai lá, tal, Deus diz, pega a serpente de bronze, levanta, e todos aqueles que olharem para ela, vão ser curados do veneno mortífero. O que é que Jesus faz? Sabendo que Nicodemo era o exímio conhecedor do Antigo Testamento, traz à memória de Nicodemos a história de Israel que se insurgiu contra Deus e provocou ira, desprezando o maná como se fosse pão vil. Então Deus castiga o povo com venenos de cobras abrasadoras que mordiam ele. E esse povo desesperado rogou a Moisés intercede. E aí o que acontece? Números 21 é um tipo da futura ascensão do. Assim como a serpente foi erguida naquela haste ali, e todos tinham que olhar para ela para ser curado, e quem olhava para ela era curado imediatamente, isso era mostrando Jesus sendo erguido naquela cruz do Calvário, e aqueles que olham são livres do veneno da antiga serpente lá do Éden, o veneno do pecado que foi inoculado em nossas veias. Então, isso é que está dizendo aqui. A serpente foi levantada no deserto, também o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte é apresentada como punição do pecado, tanto lá em Números, quanto na questão do novo nascimento. Tanto lá em Números, a morte é por causa do pecado, quanto a nossa morte também é por causa do pecado. Tanto em Números, quanto na nossa salvação, quem é que providencia? Deus. Deus é o que provê em sua graça o remédio para a morte ali em Números, no deserto, para nós. Deus é o provedor desse remédio. E aí, assim como também a serpente foi levantada à vista de todos, Jesus foi morto, crucificado também. Então, Jesus diz nos versos 15, no versículo 14 e 15, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Versos 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ponto de conexão aqui, irmãos, é bem profundo. Entre a serpente de bronze e Jesus. Justamente estava no ato de ser levantado. O verbo levantar aqui possui duplo sentido. Ser crucificado e ser glorificado e exaltado. E aí Jesus fala, no próprio João, que quando o Filho do Homem for levantado,
traria todos a ele. E aí, irmãos, a cruz não foi o fim de sua glorificação, mas foi o instrumento para alcançar a glorificação. E quando Nicodemos pergunta como uma pessoa pode alcançar o novo nascimento, a nova vida, aqui é citado o passo decisivo, o olhar para a cruz. Assim como os israelitas foram salvos das pragas das serpentes, quando contemplaram a serpente de bronze ali no deserto, todas as pessoas são salvas da morte eterna, da separação eterna, ao os olhos da fé, com os olhos espirituais, a pessoa do Messias, Jesus, levantado na cruz. Olhai para mim. Concluir e destacar duas verdades aqui. É preciso reconhecer seus pecados para que você possa ser salvo. Somente aqueles que reconhecem a malignidade do seu pecado, somente esses, que reconhecem que foram infectados pela serpente Satanás lá no Éden, somente aqueles que sabem que foram inoculados por um veneno mortal chamado pecado, é que corre desesperadamente para Deus, clamando por misericórdia e graça, invocando Jesus como Salvador. O pecado é maligníssimo, mas a palavra de Deus vai dizer que, embora o salário do pecado seja a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aí, irmãos queridos, a Bíblia vai dizer que primeiro você deve reconhecer que você é pecador. Depois você olha para Jesus. Antes da fé, vem o arrependimento. Antes do arrependimento, vem a convicção profunda do pecado. Antes da convicção do pecado, vem a consciência que o pecado é maligníssimo. O pecado, nós sabemos, irmãos, ele é pior do que a doença, ele é pior do que a pobreza, ele é pior do que a própria morte, porque doença, pobreza e morte não levam ninguém ao inferno. Mas a Bíblia vai dizer que o pecado, sim, ele nos afasta de Deus agora e eternamente. Diz Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e o vosso. Deus, somente os que reconhecem que são pecadores olharão para Jesus como Salvador. E a segunda coisa que eu quero destacar, para nós fecharmos, é que é preciso crer que Deus enviou Jesus, e que Jesus levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. O propósito de Jesus ser levantado fica agora mais explícito. Por que é que ele foi levantado na cruz? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo precisou ser levantado na cruz para ser o nosso redentor. Ele assumiu o nosso lugar como nosso fiador, representante, nosso substituto. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, irmãos, Deus lançou sobre ele todas as nossas iniquidades e fez cair sobre ele os nossos pecados. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Cristo se fez maldição por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi cuspido pelo sinédrio, foi escarnecido pela multidão e açoitado pelos soldados. Cruelmente ele foi castigado. Se fez maldição por nós, irmãos. Os soldados arrancaram a sua barba. Os soldados, irmãos, arrancaram as suas barbas. Como é que nós sabemos disso? Antes de Isaías 52, antes de Isaías 53, existe Isaías 52. E lá está dito: arrancaram as barbas do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do nosso Salvador.
Naquele momento não havia beleza nem formosura. Todo o veneno que nos matava foi lançado sobre ele. Vocês têm noção de que naquele momento fatídico da cruz de Cristo, o sol escondeu o seu rosto do Senhor Jesus Cristo. Meio-dia se fez noite. De meio-dia até 3 horas da tarde, escuridão total e absoluta. O interessante é que ao nascer, Jesus nasce de noite, se fez luz. Os anjos vieram adorar. Ao nascer, a noite se fez dia. E ao morrer, o dia se fez noite. Porque o sol da justiça, que de acordo com Malaquias, ele usa esse termo para Jesus, o sol da justiça trará a salvação nas suas asas. O sol da justiça foi eclipsado pelos nossos pecados, as nuvens negras dos nossos pecados. E o sol escondeu o seu rosto. O Pai não pôde ampará-lo, ele morreu em nosso lugar. Mas antes de morrer, ele deu um brado de vitória, rasgou o escrito de dívida que era contra nós, esmagou a serpente, a cabeça dela, com o seu sangue, nos remiu para Deus. Pai, está tudo consumado. Quando olhamos para Cristo, quando cremos nele, quando confiamos no que ele fez por nós, então somos salvos e recebemos a vida eterna. Aí acontece o novo nascimento. O reino de Deus pode ser visto e adentrado por intermédio da obra salvadora de Cristo na cruz, recebida pela fé, e assim experimenta-se o novo nascimento. E a vida começa aí. Sua vida começa aí, meu querido. A sua vida não começa quando você termina a sua faculdade. A sua vida não começa, não se inicia quando você tira a sua carteira de motorista. Sua vida não se inicia quando você arrumou o emprego desejado. A sua vida não se inicia quando você casou. Casou, começou a vida. Não, está errado. A sua vida se inicia quando você conheceu Jesus. Começou a sua vida aí. Deus abençoe a vida de vocês todos. Amanhã temos Santa Ceia. Nós estaremos pregando a palavra de Deus aqui novamente. Não perca. Sábado que vem iniciaremos 2 de Pedro. Se em 1 de Pedro o título que nós demos foi Peregrino, em 2 de Pedro nós vamos dar o título Crescendo junto com Pedro. Deus abençoe.